Olá, estamos aqui com mais um História em Ação para darmos continuidade ao assunto da Revolução Francesa. Essa é a nossa segunda aula sobre a primeira fase da Revolução Francesa, que vai de 1789 a 1792, e como foram os inícios dos trabalhos dos Estados Gerais. Se deu, como nós tínhamos dito na aula anterior, no dia 5 de maio de 1789, e já começou com um impasse. É porque o primeiro e o segundo estado queriam que o voto fosse por estado, quer dizer, queriam que as propostas fossem votadas por cada estado separadamente. E o terceiro estado, que era formado pelos burgueses, eles queriam que o voto fosse por cabeça, por pessoa. Então, já começou nesse impasse em 5 de maio de 1789. E não parou por aí, como nós vamos ver aqui, depois de alguns dias. Olha o que aconteceu. Em 10 de junho, o terceiro estado convidou o clero e a nobreza a formarem uma assembleia. Quer dizer, em 10 de junho, o terceiro estado convidou o clero e a nobreza para formarem uma assembleia, tá ok? Por que isso? Porque o terceiro estado via que alguns membros do primeiro e do segundo estado eram favoráveis a algumas de suas propostas, como o fim do absolutismo monárquico, alguns deles. Isso daria a maioria para o terceiro estado. Então, o terceiro estado, entendendo isso, antevendo essa possibilidade, o que aconteceu? Eles convidaram o primeiro e o segundo estado para formarem uma assembleia. Só que isso não aconteceu, porque eles esperaram até o dia 17 de junho. E, sem resposta dos senhores, a reunião do terceiro estado declarou-se Assembleia Nacional, quer dizer, sem resposta dos nobres, aliás. Então, sem essa resposta, o terceiro estado se autodeclarou Assembleia Nacional. E aí gerou mais impasse ainda entre o primeiro e o segundo estado, cuja maioria estavam do lado do rei. Então, em 20 de junho, encontrando fechada a sala onde se reuniam, seus deputados transferiram-se para um recinto próximo e prometeram não suspender a reunião, enquanto não tivesse sido regida uma Constituição para a França. Quer dizer, em 20 de junho, eles foram para a sala dos Estados Gerais e encontraram aquela sala fechada, onde eles se reuniam. Então, o que aconteceu? Eles se transferiram para a sala do jogo da pela e prometeram não sair dali enquanto não elaborassem uma Constituição para a França. Então, eles se transferiram para a sala do jogo da pela. E nisso, os ânimos já começavam a ficar mais quentes, já começavam a efervescer em Paris, no interior da França também, com todos aqueles acontecimentos já no início da Revolução. Tá ok? Então, o que o rei fez? O rei começou a ficar temeroso com toda aquela situação e resolveu, entre aspas, dar apoio ao terceiro estado, porque a população francesa de Paris e praticamente do restante da França apoiava os ideais do terceiro estado. E o que aconteceu? Aí o rei ele começou a dar apoio ao terceiro estado e pediu aos nobres que aderissem ao terceiro estado, à Assembleia Nacional. O rei pediu que os nobres aderissem aos projetos da Assembleia. Tá ok? Mas por trás, o rei e os nobres ficaram
conspirando contra a Assembleia. Era só para ganhar tempo, visto que ela tinha um apoio popular muito grande. Né? Mas o que aconteceu? Esse apoio, então, era um apoio dúbio, era um apoio meio que perigoso, tá ok? Só que em 9 de julho, o terceiro estado foi ainda mais ousado. Em 9 de julho, eles resolveram se proclamar uma Assembleia Nacional Constituinte. Aí sim, era uma Assembleia voltada, né, para escrever uma Constituição para a França. E o rei ficou ainda mais temeroso, porque de Assembleia eles se transformaram em Assembleia Nacional Constituinte para escrever uma Constituição para a França. E escrevendo uma Constituição para a França, o rei, que era absolutista, evidentemente, ele perderia seus poderes. Uma parte muito grande dos seus poderes, porque a monarquia de absoluta, ela passaria a ser uma monarquia constitucional. Então o rei ficou muito, muito temeroso e mandou guardas, né, vigiarem os movimentos dos deputados da Assembleia Nacional Constituinte e também guardas cercarem Paris, porque o bolo começava a crescer. Os populares, o povo, eles acompanhavam aquilo com grande interesse. Só que o rei fez uma grande burrada, o rei Luís XVI. O que ele fez? Ele já estava fingindo que estava apoiando, né? A maioria dos nobres do clero também fingia junto com ele, porque tinha interesse nos interesses do rei, porque os interesses do rei eram os privilégios da nobreza e do clero. Então, a nobreza e o clero também fingiam apoiar a Assembleia Nacional, agora constituinte, a partir de 9 de julho. Só que o rei Luís XVI, ele resolveu dispensar o seu ministro das Finanças, o Jacques Necker. O Jacques Necker era muito próximo das reformas do terceiro estado e do povo em geral, das reformas burguesas, enfim, do terceiro estado, de suas propostas. E o povo, quando soube da demissão de Jacques Necker, realmente entrou em polvorosa. Aí começa efetivamente a Revolução Francesa. Aí se dá a quebra do paradigma, porque uma das piores coisas que Luís XVI podia fazer era despedir Jacques Necker, o ministro das Finanças, que tinha uma coisa assim popular muito grande. Os populares gostavam do Jacques Necker e de suas ideias, dessa aproximação com o povo e com o terceiro estado, com esses ideais. Aí o povo entrou em polvorosa em Paris. O que a população de Paris fez? A população de Paris, ela começou a ficar revoltada, começou a ficar muito revoltada e invadiu um armazém, né? Pegou armas, pegou alguma munição, mas só que não tinha munição suficiente. E o que eles resolveram fazer? Eles sabiam que na Bastilha, que era uma fortificação, que era uma prisão real, a Bastilha era uma prisão real, e lá havia pólvora. As pessoas sabiam que lá haviam muita munição guardada. Então o povo revoltado partiu para a Bastilha e começou a enfrentar a guarda real que cercava Paris, já antevendo uma eventual rebelião. E o povo bateu de frente com a guarda real, começou a entrar em batalha e começaram a destruir a Bastilha. Né? Era o dia 14 de julho. Né? Lembram que eu falei daquela música do Rush, da queda da Bastilha, da Bastille Day? Então, 14 de julho foi o dia da queda da Bastilha, onde o povo invadiu a Bastilha
né, fez cair a guarda real e o comandante da Bastilha também foi capturado e sua cabeça foi decepada, e a partir daquele momento começou a surgir uma tradição sinistra na Revolução Francesa, que era decapitar as pessoas e colocar suas cabeças numa estaca, espetadas numa estaca. Essa tradição macabra começou a partir daí, no dia da queda da Bastilha, em 14 de julho. Então os populares conseguiram invadir a Bastilha, essa prisão real, e pegaram a pólvora e abasteceram suas armas, deceparam as cabeças dos guardas e foi aquele fuzuê. E nisso, no palácio, já começou as notícias a chegarem. Afinal de contas, Versalhes ficava a cerca de 20 quilômetros ou menos, um pouco, de Paris. Então, como nós vamos ver aqui, conta-se que, ao saber do ataque à Bastilha, o monarca, quer dizer, Luís XVI, teria perguntado ao Duque de Liancourt, um dos seus colaboradores: é uma revolta? Ele perguntou ao Duque de Liancourt, que lhe veio trazer a notícia. É uma revolta? E o Duque de Liancourt lhe respondeu: não, senhor, é uma revolução. Então daí começou a Revolução Francesa efetivamente. E toda essa confusão em Paris, o que aconteceu? Essa confusão em Paris também, ela passou para o interior também da França, onde se deu o Grande Medo. O que foi, professor, o Grande Medo? Bem, o Grande Medo foi o seguinte: com esses acontecimentos em Paris, da queda da Bastilha, né, começou-se a falar no interior de Paris, nos campos, nas propriedades dos nobres, onde os camponeses trabalhavam, que os nobres eles articulariam um contra-ataque e matariam os camponeses, né, dizimando os camponeses. O que os camponeses fizeram? Os camponeses, mais que depressa, começaram a invadir as casas senhoriais e os castelos dos nobres e queimar os seus pertences, a matar os nobres e a queimar os documentos onde estavam anotadas suas dívidas e tal. E os nobres, os que conseguiram fugir, eles fugiram da França, né, pelas fronteiras. Então os camponeses também, no interior, nos campos, eles fizeram um grande quebra-quebra por conta do grande medo que se instaurou no coração dos camponeses. Então eles expulsaram os nobres, mataram, expulsaram, queimaram seus castelos, suas casas e expulsaram os nobres. E alguns fugiram, os que não morreram. E diante disso, o que fez o parlamento? O que fez o terceiro Estado? O que fez a Assembleia Nacional, então constituinte? A Assembleia Nacional Constituinte, o que ela fez? Em 4 de agosto de 1789, a Assembleia aboliu os privilégios da nobreza, direito de caça exclusivo, isenções de impostos, monopólio dos cargos mais altos e o direito de exigir trabalho dos camponeses, as chamadas obrigações feudais. Então, as obrigações feudais foram abolidas. Os camponeses eles não precisavam mais trabalhar para os nobres, nem pagar impostos. Isso tudo foi abolido. Isso foi em 4 de agosto de 1789. Isso foi uma grande conquista para os camponeses. Quer dizer, a democracia ela já começava a chegar de maneira lenta e caótica, mas já se instaurando na França, dando características de uma verdadeira revolução, que é uma quebra de um paradigma. Você tem uma revolução quando você quebra um paradigma, quando você vai de água para o óleo, uma mudança muito radical. E o que aconteceu então?
E poucos dias depois desse fuzuê aí, em 26 de agosto, era votada a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Então, nós vamos ler os 3 primeiros artigos desse documento e depois vamos ler mais alguns artigos para a gente entender essa declaração dos direitos do homem e do cidadão, elaborado pelos burgueses do terceiro estado, ok? Os homens nascem e permanecem livres, e iguais em direitos. As distinções sociais não podem ser fundamentadas senão sobre a utilidade comum. Artigo 2. A finalidade de toda associação política é a conservação dos direitos naturais e imprescritíveis do homem. Esses direitos são a liberdade, a propriedade, a segurança e a resistência à opressão. Artigo 3. O princípio de toda soberania reside essencialmente na nação. Nenhum corpo, nenhum indivíduo pode exercer a autoridade que dela não emane expressamente. Pense no que esses artigos significaram para a sociedade francesa. Era o fim das diferenças de nascimento, pois todos os homens dali em diante eram iguais ao nascer. Bem, pelo menos no que estava escrito aqui, pelo menos em teoria. E a autoridade do chefe de governo era dada pela nação e não mais por Deus. O absolutismo monárquico na França encontrava seu fim em agosto de 1789. Vamos ler mais alguns artigos da Declaração. Artigo 6. A lei é a expressão da vontade geral. Todos os cidadãos têm o direito de concorrer, pessoalmente ou pelos seus representantes, na sua formação. Ela tem de ser a mesma para todos, quer seja protegendo, quer seja punindo. Todos os cidadãos, sendo iguais aos seus olhos, são igualmente admissíveis a todas as dignidades, lugares e empregos públicos, segundo a capacidade deles, e sem outra distinção do que as suas virtudes e talentos. Artigo 13. Para a manutenção da força pública e para as despesas de administração, é indispensável uma contribuição comum. Ela deve ser igualmente repartida entre todos os cidadãos, à razão de suas faculdades. Mais mudanças. De acordo com os artigos 6 e 13, a nobreza e o clero perdiam seus privilégios, como a isenção do pagamento de impostos e a justiça especial. Então, isso tudo foi perdido. Muito legal, né? Muito bacana. E todos eram iguais, todos cidadãos diante do mesmo Estado e das mesmas leis. A declaração garantiu ainda a liberdade de expressão, de pensamento e de religião na França. Em seu último artigo, ela dizia o seguinte: artigo 17. Sendo a propriedade um direito inviolável e sagrado, dela ninguém pode ser privado, salvo quando a necessidade pública, legalmente verificada, o exigir, evidentemente, e com a condição de uma justa e prévia indenização. Então, esse último artigo, ele definia bem a importância da burguesia no processo revolucionário. Isso é, a gente sabe então, a partir daí, que a Revolução Francesa foi uma revolução burguesa. Olha só o que dizia esse último artigo.
ele dizia que a propriedade dos nobres seria inviolada, né? Ela permaneceria protegida, a não ser em casos extremos e com uma devida indenização, isso é, não teria então aquela repartição de terras igualitárias. Os camponeses não herderiam as terras da burguesia, por exemplo. Então, as terras pertencentes aos burgueses eram dos burgueses e os camponeses não teriam direito. E uma outra coisa também é que o que aconteceu é que o comércio que era feito na França, ele tinha vários pedágios e tinha um monopólio, evidentemente, da nobreza. E só que com a Revolução Francesa e todo esse processo, esse pedágio e esse monopólio real, eles caíram, né? A nobreza perdeu seu posto e quem entrou no seu lugar com uma série de privilégios comerciais foram os burgueses, que não precisaram pagar mais impostos ou taxas, quer dizer, aquele monopólio pertencente à antiga nobreza, à antiga aristocracia, agora passava para a burguesia. Então, toda a facilidade comercial, de transação comercial, era agora burguesa. Não haveria, então, mais pedágio, nem monopólio real ou nobre. Isso tudo agora era pertencente à Revolução Burguesa, à Revolução Francesa, que trouxe, sim, vários pontos positivos para os camponeses e para o povo em geral, mas que foi uma revolução essencialmente burguesa. Tá, ok? Mas não deixou de trazer ponto para essas camadas da sociedade menos desfavorecidas, evidentemente. Eles tiveram um ganho muito, muito grande, mas a revolução foi sim burguesa. Gente, chegou ao fim a nossa segunda aula da primeira fase da Revolução Francesa. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Um beijo e fiquem todos com Deus. Não saia de casa.